Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Finalmente, depois de muita luta, consegui trazer Diego Werneck para o Ono Supremos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o último livro do Diego, O Supremo entre o Direito e a Política. O Diego, além da curiosidade inútil de ser irmão da Tata Werneck, Diego, para mim, é acho que um dos melhores juristas da geração dele. Ele, eu já falei isso mais de uma vez, ele, o Rubens Gleizes, o Miguel Godoy são pessoas que, quando escrevem, eu paro para ler. São leituras sóbrias, leituras extremamente técnicas. Então eu acho que esse último livro dele tem sido muito bacana, um diagnóstico muito bom, traz observações muito importantes. E para quem não está acompanhando, a última temporada do Paredição de Vidro do Jota, coordenado lá pelo Diego, o Felipe Recondo, ele fez uma dobradinha com o Diego para montar o roteiro e produzir o Paredição de Vidro, mostrando a ascensão, a história de ascensão da autoridade do Supremo desde o processo de redemocratização. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Pessoal, lembro também que este podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente Editora, editora do meu coração. Tem um cupomzinho de desconto aqui na descrição do episódio, lá 25% para quem quiser se interessar em qualquer coisa do catálogo da Contra. Na descrição também você vai encontrar o cupom de desconto do Ouse Saber, que também é patrocinador aqui do canal e do podcast. O Ouse Saber é um plataforma de preparação para concursos, já aprovou mais de 5 mil pessoas aí nas grandes carreiras de magistratura, promotoria, defensoria pública pelo país, e é coordenado lá pelo Felipe Augusto, que já teve aqui umas 3 vezes aí, já falou de vários temas diferentes, é um cara extremamente competente. Conseguimos um cupomzinho de desconto para qualquer curso lá do catálogo do Ouse Saber também para vocês. E, por fim, vocês sabem que esse podcast também se mantém com a ajuda generosa de vocês, então se você puder dar uma olhada no nosso Apoia-se, lá tem acesso antecipado aos episódios por meio do nosso canal do Telegram, tem recebimento de livros da nossa curadoria, tem tudo lá que você pode imaginar. E os recados de sempre, vocês já sabem que agora YouTube a gente chega antes, o canal chega primeiro, os vídeos chegam primeiro no YouTube na quinta-feira à tarde e depois na sexta-feira de manhã em todas as outras plataformas. Então já se inscreve, deixa sua avaliação se você estiver na plataforma de áudio, deixa sua inscrição, se você estiver no YouTube se inscreve, deixa o joinha, se não gostou também não deixa o joinha, se quiser deixar um rage nos comentários eu vou ler também, faz o que teu coração manda. E é isso. Meu nome é Davi Sobreira e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Queridos, mas hoje recebo para o nosso terceiro episódio de 2025 o Diego Werneck. O Diego já apareceu aqui de protagonista, não, de comentário, pelo menos umas duas dúzias de vezes aqui. O Miguel já recomendou ele, o Gleiser já recomendou ele, eu já recomendei ele, e fazia tempo que eu queria trazer o Diego agora, e finalmente a agenda dele vagou um pouquinho, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro dele, que saiu ano passado, O Supremo entre o Direito e a Política. Diego, antes da gente começar, deixa eu passar o microfone para você se apresentar para o nosso ouvinte. Obrigado, Davi. Obrigado por ter também tido flexibilidade, né? Foi uma série de azares aí na nossa tentativa de conciliar as agendas. Fico feliz que a gente tenha finalmente conseguido. E, bom, eu sou professor associado do INSPER, né? Sou professor de Direito Constitucional, sou originalmente do Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo em 2019, era professor da FGV do Rio até então, vim aqui para o INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa em São Paulo, onde nós estamos montando já há alguns anos, né, uma graduação em Direito e um grupo de professores e pesquisadores em Direito, e fiz minha graduação na UERJ, depois fiz mestrado lá também, fui fazer doutorado, um LLM, doutorado nos Estados Unidos, e acho que é isso, Davi. Acho que para me apresentar, acho que seria a mini bio aí de 2 linhas. Perfeito. Diego, para a gente dar um pontapé no teu livro,
O livro faz uma reflexão macro sobre a história do STF aqui nos últimos, acho que nas últimas décadas e do protagonismo que ele veio puxando. E tu não trata exatamente dos casos, mas da atuação em si. Eu te pergunto, vamos começar primeiro com a proposta do que tu tentou apresentar nesse teu livro, para que as pessoas que vão lê-lo e vão ouvir a gente aqui saibam do que a gente está começando a falar. Beleza, Davi, esse livro foi resultado de uma. Bom, eu escrevo e acompanho e faço pesquisa e dou aula sobre o STF sei lá, acho que comecei em 2005, 2006, da aula de Direito Constitucional, e esse é o período em que há uma aceleração muito grande, né? Não só no que o tribunal está fazendo cada vez mais, mas na política brasileira, de uma maneira geral. E é um período que eu acho que as nossas ideias foram sendo frequentemente ultrapassadas, né, pela velocidade dos acontecimentos. Então, se você imagina que estamos em 2011 e alguém te dissesse, daqui a 2 anos o Supremo vai estar julgando dezenas de réus no seu plenário na TV Justiça, né? Seria o julgamento do mensalão. E vai haver muitas condenações. Acho que as pessoas diriam que será altamente improvável. As pessoas diriam que isso não iria acontecer dali a 2 anos. Mesmo depois do mensalão. E nem general preso essa semana. Pois é, então esse processo vai se repetindo e se acelerando, né? Se você dissesse, acabou o mensalão, então as pessoas falariam, nossa, quem diria, né, que 2 anos antes o Supremo estaria cumprindo esse papel. E aí você diria, pois saiba que daqui a 10 anos, em 2023, 2024, esse mesmo tribunal vai estar condenando centenas de pessoas, né, denunciadas por invasões nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Aí as pessoas dizem, não, você está, isso aí não, né, você está viajando. E a gente passa por esse processo várias vezes na última década, né? Vai acontecendo alguma coisa que você não imaginava que era possível e você fica depois tentando pegar ali os cacos das suas ideias, das expectativas que você tinha e tentando organizar para entender, assim, o que vem a partir daí, como pensar sobre isso que aconteceu. E eu fiquei muito tempo nesse processo, nesses 15 anos, escrevendo alguns textos curtos de conjuntura, tentando acompanhar essas mudanças enquanto elas estavam acontecendo, né, no papel do tribunal, no direito constitucional brasileiro. Esse livro, de um lado, ele é uma tentativa de organizar um pouco as ideias depois dessa década e meia aí vertiginosa, né, de transformações do Supremo, pelo menos as minhas ideias, e eu espero que elas sejam úteis ou interessantes num outro sentido, que aí vem a provocação do editor do livro, né? Esse livro não existiria sem o convite do Roberto Fait, que, respondendo por esse selo História Real dentro da editora Intrínseca, me procurou em 2019 e falou: eu queria muito que houvesse um livro sobre o Supremo Tribunal Federal para o debate público brasileiro em geral, né? Não só para o debate acadêmico, não só para quem é especialista, mas que decodificasse o que está acontecendo e tomasse posição sobre alguns problemas, fizesse diagnósticos e algumas propostas, enfim, um livro mais para se engajar numa conversa pública estruturada sobre o tribunal. E eu tentei, então, usar essa oportunidade para fazer essas duas coisas, né? Eu queria um livro que fosse uma oportunidade de eu acertar contas com essas 2 décadas, década e meia, né? Tentando entender um Supremo cada vez mais complexo, cada vez mais acelerado nas suas transformações, mas de outro, fazer isso de um jeito que não fosse para consumo acadêmico apenas, né? E aí vem uma coisa que eu acho que é algo que eu tentei levar bastante a sério no livro, que é as perguntas das quais eu parto, eu sinto que são perguntas do senso comum, né? Então, perguntas que talvez pessoas da faculdade de Direito não se preocupem muito em responder, né? Então, talvez você tenha, acho que todo mundo tem essa experiência de ter que conversar com parentes que não são da área do direito e perguntam, mas por que não concurso público para ministro do Supremo, né? São perguntas que, para a gente, talvez, assim, elas talvez eu acho que não parecem não merecer resposta, porque a gente considera a resposta muito óbvia, mas eu acho que a gente chegou num ponto do debate público brasileiro sobre o Supremo que a gente não deveria tratar nada como óbvio, né? Acho que a gente deveria tentar voltar às justificativas e ideias fundamentais para tentar botar alguma ordem
na maneira como a gente pensa, avalia e critica o tribunal. Então, a ideia do livro é essa, né? Fazer uma organização de ideias, tentar fazer um argumento completo sobre, né, o que é o Supremo, para que serve o Supremo, o que que ele deveria fazer bem e se ele está fazendo bem, se ele está cumprindo bem esse papel e como ele poderia cumprir melhor. E aí você mencionou, né, que não é um livro voltado para casos. E isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando como fazer isso, né? Como conversar com as pessoas em geral, para além da área do direito, sobre um tribunal que é quase sempre alvo quase sempre quando aparece para ocupar a atenção das pessoas, é porque elas vão discordar muito ou concordar muito com alguma coisa que o tribunal fez, né? E eu tento me desviar não digo nem um pouco, eu só falo de casos específicos quase que no primeiro capítulo, assim, só para, no fim, dizer: esse não vai ser um livro sobre isso. E a maneira como eu justifico isso é que eu acho que as pessoas precisam partir da premissa, eu tento convencê-las disso, né, no livro, que você sempre vai discordar de decisões do Supremo. Isso não tem como fugir disso, né? É você não entender a natureza da instituição e o papel que ela cumpre, você achar que ela só cumpre seu papel quando ela decide como você quer. Que, que, e isso significa que você muitas vezes vai ter que conviver com decisões do Supremo que você acha profundamente erradas, equivocadas, e isso é do jogo, e isso é da natureza dessa instituição numa democracia. Então, eu reconheço, por um lado, que os argumentos dos ministros são muito importantes, que é importante discutir esses argumentos, né? Aliás, eu gostaria muito que a gente tivesse mais espaço no Brasil para voltar a discutir argumentos de decisões. Parece que ficou. A gente pode falar também um pouco sobre isso depois, mas eu sinto que a gente ficou realista demais, Preferência né? se houvesse uma unidade maior de argumentos para a gente não precisar discutir argumento de 10, 11 ministros diferentes em cada caso. É uma corrida de obstáculos, né? Esse é um deles, né? Um dos obstáculos que o Supremo coloca é a dificuldade de você saber, afinal, quais são os argumentos que foram importantes para aquela decisão coletivamente. Mas mesmo no nível individual é até difícil você pega decisões monocráticas dos ministros, que, né, a gente podemos falar disso em mais detalhes, mas se você olha as decisões monocráticas dos ministros, hoje quase não tem espaço para discutir os argumentos que eles usam, né? Justamente porque são decisões monocráticas, aí a questão é quem decidiu, com quem essa pessoa se encontrou, por que que essa pessoa está decidindo isso agora, quem são os eventuais aliados políticos dessa pessoa. As leituras são imediatamente nessa direção. Eu queria poder voltar a discutir os argumentos dos ministros como a gente fazia há 15 anos. Em parte, ficamos realistas, o que é bom, e entendemos que tem outras coisas além dos argumentos que têm que ser levadas em conta para entender essa instituição. Mas eu acho que a gente exagerou um pouco na conta. Depois a gente pode voltar a esse ponto. Mas no livro, eu tento dizer, os argumentos são importantes. A gente deveria sempre se perguntar o que que justifica essa decisão, o que que foi apresentado de razão por esse ministro para considerar que aquele era o desfecho apropriado, ao mesmo tempo que a gente reconhece que não vai dar para convencer todo mundo. E eu acho que aqui eu estou sendo bem pouco exigente, né? Eu não estou nem exigindo que o tribunal passe num teste de decisões que sejam excelentemente fundamentadas, né? Acho que poderia melhorar nessas dimensões, mas tudo que eu estou dizendo os argumentos importam, mas o tribunal não vai conseguir convencer todo mundo, os ministros não vão conseguir convencer todo mundo, e tudo bem, tudo bem. O que que não está tudo bem? O que não está tudo bem é uma outra parte que essa sim eu acredito que o tribunal e os ministros deveriam ser capazes de convencer as pessoas. Não que os argumentos deles estão certos, mas que a maneira pela qual eles enfrentaram aquele caso, né, no seu comportamento dentro e fora do processo, no que eles falaram, né, em como eles determinaram o andamento do timing do julgamento daquele caso, em contraste com outros, todo esse entorno, até que se de fato produza a decisão final, né, o comportamento do ministro, como foi o processo decisório, essas são coisas que, a meu ver, elas deveriam idealmente acontecer sempre de maneira a convencer as pessoas de duas coisas. Essas pessoas vão divergir, mas elas estão tentando aplicar regras
das quais elas não têm livre disposição. Elas não têm liberdade 100% para fazer o que elas querem. Elas estão, de certa forma, atadas a regras prévias. Isso quer dizer que não vai ter divergência, que é fácil aplicar o direito de modo algum. Mas você precisa ser capaz de dizer para as pessoas: olha, a minha visão é essa, a minha interpretação é essa. Eu estou tentando aplicar regras que eu não criei. A segunda coisa que os procedimentos deveriam ser capazes de produzir nas pessoas é a ideia de que essas pessoas vão divergir, vão brigar, um pode ser mais liberal, o outro pode ser mais conservador, mas eles não são parte da briga, né? Eles mantêm uma relativa distância das disputas que eles estão resolvendo. Então, essas são as duas coisas que eu acho que precisam estar no lugar para que aí as pessoas possam falar, vamos pensar nos argumentos, que se a gente divergir, é da vida, mas a gente precisa garantir que o procedimento convença as pessoas de que, os juízes estão tentando aplicar regras que eles não criaram, ou decisões prévias que eles não estão tomando agora, para resolver problemas que não são problemas deles, dos quais eles não são parte diretamente interessada. E são coisas muito básicas, né? Eu fiquei pensando assim, o que seria o mínimo que pessoas sem treinamento em direito, que não vão ser advogados, mas precisam pensar sobre essa instituição, precisam entender o que está acontecendo publicamente no país, o que eu acho que é o terreno comum mínimo, que me parece muito difícil discordar, e essas são as duas coisas que eu coloco como premissa. Aí depois disso eu digo, vamos pensar então, não sobre as respostas que o tribunal deu a problemas específicos, mas sobre como o funcionamento do tribunal atende ou não essas duas exigências, né? Esses dois requerimentos normativos: aplicar regras que você não criou e resolver conflitos dos quais você não é parte. Diego, essa primeira, essa tua primeira fala me lembrou de um cara, um artigo que eu peguei lá para minha dissertação. E ele vai falando que é uma coisa que, quando a gente fala para alguém do direito, pessoal que não gosta da ciência política, a pessoa estranha, porque acha que a gente está falando pro STF olhar para a população quando for decidir. Mas a ideia que ele diz é mais ou menos o seguinte: ele está falando de captura de tribunais, principalmente lá na Polônia e na Hungria. Ele diz: olha, não importa a relevância que uma instituição tenha no framework constitucional. A sobrevivência dela só está garantida se o pedigree institucional dela tiver ancorado em apoio popular. Aí as pessoas falam: ah, mas o Supremo não precisa de aprovação da população. Meu amigo, você está errado. Você está errado. É só porque o Supremo perdeu parte do apoio da população que hoje a gente tem discussões sobre o legislativo tentando restringir os poderes do Supremo, presidentes atacando o Supremo e por aí vai. Então, eu acho que isso que você falou dialoga diretamente com esse ponto e vai justamente para a segunda pergunta que eu quero te fazer. Tu faz um diagnóstico dessas últimas 2 décadas e meia, e aí nesse diagnóstico eu acho que a gente pode colocar 3 grandes períodos de blocos de casos que são high profile para o tribunal e que mexeram no balanço aí, se a gente for usar uma coisa que eu aprendi lá no livro do Gleiser, do Catimba Constitucional, o no nível de legitimidade sociológica do Supremo, aquela ideia do Barry Friedman de gasto de capital, né? Então a gente tem uma alteração do balanço do capital político do tribunal aí, que começa lá com o mensalão, quando os ministros do Supremo, em sua maioria, começam a virar popstars. Isso se intensifica no começo, na primeira metade da Lava Jato, e depois a gente vê que começa uma queda, depois da Lava Jato, e um movimento bem ambíguo no último governo Bolsonaro, que a gente tem essas decisões que vieram, que eu já vi você chamando mais de uma vez de pelo menos heterodoxas, no Uhum. inquérito das fake news. Eu queria te perguntar como é que tu enxerga esse balanço das 2 últimas décadas sobre esse processo de legitimação e deslegitimação do Supremo a partir de suas decisões e de como elas foram apresentadas para a sociedade. Legal, Davi. Acho que eu vou armar níveis diferentes aqui do problema. Acho que o ponto que você levantou é muito importante e, na verdade, ele corta em dimensões diferentes de análise, né, e de avaliação do tribunal. Então, a gente pode se perguntar
por exemplo, sobre, né, o que a gente considera que seriam boas razões, as razões que as pessoas deveriam ter para apoiar o tribunal. A gente vai ter muitas teorias normativas. Por exemplo, o que eu apresentei, né, na minha fala anterior não deixa de ser uma teoria muito modesta, um conjunto de premissas teóricas normativas, que a implicação é que se as pessoas acharem que o tribunal é parte dos conflitos e está criando as regras livremente, elas não vão legitimar a instituição. Isso quer dizer que elas não vão considerar que essas decisões merecem obediência e que a Eu acho que instituição. eu acho que você tá, inclusive, tu disse que é muito modesta, mas isso aí tira direto do, acho que do teu Neil Rooks. É outro que eu vi também no livro do Gleiser, que ele faz um estudo comparado, acho que com a África do Sul. Ele diz, ele, olha, por um tribunal ancorar a sua autoridade, que no nível internacional, né, na literatura internacional a gente chama de legitimidade, mas eles chamam de autoridade. Ele disse, olha, você precisa de dois elementos. Você precisa de uma corte que, na hora de decidir os argumentos jurídicos, elas estejam dentro de um nível de tolerância dentro da teoria constitucional, do que é tolerável dentro da teoria constitucional, e você precisa que os ministros demonstrem que aquelas decisões elas não têm um nível de conexão política que está beneficiando alguém, que elas seriam tomadas de qualquer forma. São Eu as acho que o que mesmas você está ideias. falando é São as perfeito, é mesmas ideias, perfeitamente isso. exato. É modesto porque, no fundo, é sobre ser um tribunal, né? Não precisa de muita elaboração, né? Os tribunais são instituições que existem com uma lógica parecida, construída ao longo de séculos, em diversos sistemas, em diversos países, em democracias, em sistemas autoritários, com variações, mas tem alguma lógica comum. E aí, um livro que me influenciou muito pensar essas coisas é o do Martin Shapiro, um livro antigo, 1981, Courts, Comparative and Political Analysis. Eu recomendo muito. Quem quiser tentar pensar, mesmo um tribunal assim diferente de como o Supremo, né, com muitas particularidades, eu acho que é útil tentar pensar a partir de ideias muito básicas e simples do que tipo de instituição é um tribunal e por que essa instituição se espalha por diferentes sociedades tão diferentes, mas que todas têm lá algo que você identifica como um tribunal, ainda com variações, né? Todas hoje em dia, quero dizer, né? Democracias ou sistemas autoritários, você vai ter de alguma forma essas instituições. Então, pode ter variações de autores para autores, né? Mas eu acho que eu tentei aí, eu não tinha uma pretensão de originalidade, mas tentar apontar para um terreno comum mínimo, dizendo, olha, tem uma coisa aqui que são duas ideias muito fundamentais. Mas essa é uma teoria normativa, porque a gente está apostando, e isso mesmo que você descreveu agora, essa teoria do Hooks, que é, a implicação é, se o tribunal não fizer isso, as pessoas não vão reconhecer essa legitimidade ou autoridade legítima do tribunal. A questão é que a gente não sabe se isso é verdade do ponto de vista empírico. As pessoas podem legitimar ou não a instituição por razões que não têm nada a ver com o que a gente considera as razões justificadas de uma teoria constitucional, né? O filósofo político pode te dar as boas razões pelas quais ele imagina que as pessoas deveriam considerar certas instituições sociais legítimas. O teórico constitucional pode fazer isso com decisões judiciais ou conforme a situação do tribunal. E os dois podem, eles podem, não digo nem errar, porque é um tipo de empreendimento diferente. Pode ser que o que é um bom argumento não corresponda a como as coisas de fato funcionam. Quando você está falando de legitimidade, as pessoas podem endossar a autoridade de uma instituição por razões que são persuasivas para elas e que não tem nada a ver com o que você considera fundamentado, né, numa teoria bem feita, bem articulada. Então, eu queria começar separando esses dois níveis, né? Um é o que você acha que é a legitimidade justificada, no sentido normativo assim, do tribunal. As pessoas deveriam pensar assim, e se pensassem assim, o tribunal seria legítimo ou seria ilegítimo. Outra coisa é você investigar por que as pessoas de fato confiam, ou por que as pessoas reconhecem a autoridade, e aí você está tentando, do ponto de vista externo, identificar o que são essas crenças das pessoas. E aqui é interessante porque essas duas coisas podem divergir, né? Elas podem divergir. Elas podem também convergir. Pode ser que um processo de deslegitimação de um tribunal ao longo do tempo tenha a ver com as pessoas partirem de certas ideias normativas que a gente consegue conhecer, mas pode ter a ver com coisas completamente diferentes. Eu vou ilustrar isso já já. Você tocou num ponto importante que é um outro nível, que é
quando você falou do capital político do tribunal e dessas formas de atuação do tribunal, você está tocando num ponto que é muito importante para mim, que é como o tribunal tenta dizer para as pessoas que ele quer ser avaliado. Como o tribunal diz, olha, a minha função é essa. Eu quero que vocês olhem para mim assim. Eu quero que vocês vejam se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, a partir desse critério aqui. E o Supremo é um tribunal que, dos anos 2000 em diante, começou a testar, na minha leitura, discursos diferentes, né, para a sociedade. Qual que é o papel do Supremo? Os ministros adotavam discursos diferentes. Eu acredito que, no caso, é o Wanger, em 2003, é a primeira vez que o tribunal vira publicamente em suas decisões, numa decisão, os ministros usam o seguinte discurso sobre a sua própria função: somos um tribunal que faz parte de uma família de instituições que surgiram no pós-guerra com a tarefa de proteger minorias vulneráveis no processo político, para que os horrores ali do totalitarismo, do nazismo não se repitam. Nem todos os ministros adotam esse discurso, né? Mas os ministros na verdade, o principal o ministro que resiste a esse tipo de caracterização mais épica da função do tribunal é o ministro Moreira Alves, que está se aposentando ali naquele julgamento, né? É o que tem uma visão mais modesta do papel da instituição ali, pelo menos no que ele está descrevendo ali. E esse é um tribunal, então, que de 2003 em diante está dizendo para as pessoas assim: o meu papel é proteger direitos fundamentais. Essa é uma instituição que protege direitos fundamentais. Só que aí vem o mensalão, né? E o mensalão começa um ciclo, como você apontou bem aí no falando da Lava Jato, começa um ciclo em que o tribunal ele não remove o chapéu, né, dos direitos fundamentais. Ele nunca diz, não, isso aqui agora não tem nada mais, não tem mais nada a ver com o que eu devo fazer. Mas ele fica com esse outro chapéu, né, que É a é eu sou fase o fase de moralização da política. Exato, a fase de moralização da política. Eu argumentaria, Davi, que essa fase começa antes do mensalão. Ela começa nos anos 2000 e eu já vou explicar onde eu acho que começa. Mas o ponto é que, a partir do mensalão, começa a moralização da política pela via da jurisdição criminal, que era uma coisa inimaginável nos anos 2000. Nos anos 2000, o tribunal falava em moralização da política, falava nesses termos, mas era nas decisões sobre sistema político, né? Fidelidade partidária, por exemplo, é um caso em que, 2008, 2007, é um caso em que você pega os votos dos ministros ali, é um vocabulário muito. É muito interessante ler isso 15 anos depois, 20 anos depois, que você tem ministros ali falando, mas esses parlamentares não são republicanos, eles não têm o interesse do eleitor em mente, eles não estão preocupados com a população, eles ficam trocando de partido aí. Esse é um ciclo que começa ali em 2007, que vai até o caso com muita força aparece no caso de financiamento de campanha, em 2015. O primeiro a votar no caso de financiamento de campanha, se eu não me engano, é o ministro Marco Aurélio, e ele basicamente diz, em 2013, eu acho que ele começa a votar, o ano do fim de julgamento do mensalão, né? O ministro Marco Aurélio fala no seu voto: não vivemos numa democracia, vivemos numa plutocracia. É o dinheiro, não é o povo que governa, mas quem tem o poder econômico. Essas são frases que hoje, digamos assim, elas envelheceram mal, né? Assim, você fazer esse tipo de afirmação com relação ao Congresso, hoje, facilmente você poderia ser criticado por boas razões, por dizer, olha, será que você não está endossando uma visão de que, né, as instituições representativas, em geral, estão comprometidas com seus próprios interesses, são corruptos, então precisamos de um outsider, precisamos de passar uma vassoura em tudo, enfim, né? Ficou claro a relação que eu estou tentando estabelecer, mas os ministros do Supremo O falavam nesse típico termo. discurso antipolítica. Exatamente. Acho que tem ali, você sintetizou bem, acho que tem um discurso antipolítica que surge ali no Supremo, nesses casos, nos anos 2000. Seria injusto dizer que ele está pronto e acabado ali, mas eu acho que tem ali as sementes e que o mensalão ele dá vazão a isso, na fala de muitos ministros, mas agora com o instrumento da jurisdição penal, né? E aí o tribunal fica com esses dois chapéus, eu diria até três, né? Eu sou o tribunal dos direitos fundamentais, eu sou o tribunal da reforma do sistema político, eu sou o tribunal da punição aos desvios de conduta dos políticos. Então, e eu acho que desses três, Eu acho que a o, Ingeborg Maus, né, entra o judiciário como o superego da sociedade. sim, nesse caso ele está sendo, eu não sei se quando ela escreveu, né, esse ensaio,
ela estava pensando em casos criminais especificamente, mas a gente poderia dizer que essa lógica talvez se aplicasse com mais razão ainda, né? Mas esse é o momento em que a jurisdição penal se torna, me parece, no mensalão, a principal forma, não sei se intencionalmente, acho que isso era divisível dentro do próprio Supremo, mas querendo ou não, é como a opinião pública, né, e a imprensa passa a gramática para falar, se falar do Supremo publicamente, passa a ser profundamente marcada por essa jurisdição penal. Isso é uma coisa que é muito perigosa para o tribunal, né? E é perigosa porque se a sua função é punir políticos, se você fala para as pessoas que essa é a sua função, né? É, você vai ter que punir muita gente, você vai ter que punir sem parar. Você vai ter que, né? Se você absolve, se você diz que não é bem assim, coisas que são absolutamente a função esperada de um tribunal, né? Em muitos casos, você, digamos, prometeu para as pessoas um tipo de atuação que você não pode entregar, que você não vai conseguir entregar, você não deveria, aliás, entregar, né? Se você não é uma instituição de como é que eu vou dizer, de investigação, aplicação da lei, promoção, você é uma instituição julgadora. Você tem um papel importante na aplicação da lei, e isso o Supremo acho que mandou mensagens importantes, mas você não deveria puxar para si a responsabilidade de ser, né, o condenador geral da República. E acho que o Supremo, então, tentou talvez, não sei se o quanto foi deliberado, mas o que aconteceu foi que essa passou a ser um critério muito importante pelo qual as pessoas avaliavam, né, a atuação do tribunal. Então, é o tribunal que condena. E e isso é uma rampa escorregadia, né? É um poço sem fundo. Você não vai conseguir. Mesmo que você entregue muito isso, uma hora você vai chegar no ponto que você não consegue entregar mais, então você está frustrando as pessoas. É, então, assim, que eu acho que é interessante disso que você falou, só para pontuar mais uma coisa. O, o capital político do tribunal, essa ideia de que você tem um capital que você pode desagradar aqui, mas você precisa ter, digamos assim, um colchão, uma gordura para queimar de apoio, né? Essa é uma ideia intuitiva. É difícil testar isso empiricamente, é difícil ver isso em detalhes acontecendo, saber se a dinâmica é essa mesma, mas essa é uma ideia intuitiva. A ideia intuitiva é de que você pode até desapontar as pessoas às vezes, mas você não pode desapontar sempre, né? Aí a pergunta é, como que as pessoas vão saber se você está desapontando ou não? Dependendo do critério que você dá, e aí eu concluo esse raciocínio, dependendo do critério que você dá, é muito difícil você manter as pessoas satisfeitas. Se você se construiu como um condenador geral, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Uma hora, por mais que você esteja cumprindo um papel absolutamente normal de dizer, não, aqui não tem por que condenar, então, a reação das pessoas pode ser de frustração. Não quero dizer que isso necessariamente foi o que aconteceu. Estou aqui fazendo uma especulação, já que a gente tem estudos sobre confiança no Supremo, estudos importantes no Brasil, por exemplo, da Fabiana Lucide Oliveira, Luciana Cunha e Luciana Ramos, mas entre outros, mas esses são estudos que a gente ainda está construindo uma série histórica, a gente ainda está tentando testar hipóteses diferentes. Com base no que eu observo, eu apontaria apenas isso. O tribunal está numa posição de tentar dizer para as pessoas como ele quer ser avaliado. Os ministros fazem isso, querendo ou não, quando eles, justificando suas decisões e falando sobre o tribunal, eles também respondem à pergunta: qual o nosso papel? Eles também fazem isso sem querer, nos casos que eles escolhem priorizar. Estão mandando mensagem sobre qual é o papel do tribunal. E depois eles podem ser avaliados com base nisso, né? E eu acho que aí o Supremo perdeu no final, com o mensalão se fecha um ciclo em que o principal discurso para avaliação da função do tribunal era os direitos fundamentais, né? O tribunal estava acelerando ali a sua jurisprudência no final dos anos 2000
e o mensalão, de certa forma, corta não chega a ser um monopólio, porque tinha ainda esse discurso da reforma do sistema político que eu mencionei. Mas direitos fundamentais era algo que estava crescendo, 2010, 2011, 2012, são assim a época de ouro, diria, da discussão de direitos fundamentais no Supremo, e rapidamente ela perde espaço no imaginário popular para essa função penal de moralização da política, né? Ah, só falar uma coisa só, Davi, desculpa. E aí, por que apoio é importante? Você falou, né? Juristas podem dizer, mas o papel do Supremo não é conseguir apoio. Esse é um tema importante e delicado, porque, em algum sentido, realmente não tem como instituições sobreviverem sem apoio. Você tem toda a razão. Mas daí não se segue que os ministros do Supremo deveriam pensar: meu papel, então, é maximizar o apoio popular. Por vários motivos, né? Porque dependendo do que você faz para conseguir esse apoio, você pode estar justamente treinando as pessoas para pensarem sobre qual o seu papel de um jeito que não é sustentável. Você pode errar na conta. Você pode achar que você vai fazer uma coisa que vai ser, né, vai aumentar muito a confiança das pessoas em você e não vai. E você tem que se lembrar que para cada decisão que você der, provavelmente vai ter uma outra metade do país que vai discordar, né? Que vai achar profundamente errado. Então, acho que também não dá para pensar que tem que manter essas duas ideias na cabeça e a relação entre elas é complicada. A primeira do ponto de vista, né, descritivo, é difícil imaginar instituições que vão sobreviver a ataques ou vão que manter suas competências ao longo do tempo se elas não tiverem algum tipo de apoio. É, e aí a gente pode também pensar o seguinte: mas outro dia, conversando sobre isso com outras pessoas, alguém falou, mas o Congresso tem uma confiança muito baixa da população e está aí, um Congresso poderoso, pujante, né? Até é, exercendo poderes de tentativas de reforma do Supremo nunca antes imaginados. Então, é um Congresso que, se você for ver a confiança na instituição, ela não está lá essas coisas. É verdade, mas as pessoas votam naqueles deputados e senadores, né? Então, se elas não confiam num dado deputado ou senador, elas têm uma relação individual. A relação com a instituição não importa tanto, com a relação que elas têm com quem elas estão votando, ou com o fato de que elas votam em pessoas, né? E se não Eu acho gostaram, que, podem trocar. se eu adicionar um comentário a isso, Diego, é que a gente fala, a gente pode pegar a variação e aplicar essa variação do capital político também para o Congresso. Porque se a gente olha para a perda de capital político do STF, o fortalecimento do Congresso é o que permite que o Congresso faça eventuais investidas para tentar reformar a corte. E vice-versa. Uhum, Quando o capital político do Congresso estava no fosso, como é o exemplo do mensalão, como é o exemplo do petrolão, o Supremo fazia decisões do jeito que queria e dificilmente o Congresso fazia alguma coisa contra. Eu acho que a primeira vez que a gente viu o Congresso e na forma de uma pessoa batendo o pé para dizer que, olha, que eu acho que você fez demais, foi na decisão do Marco Aurélio para tirar o Renan da presidência do Senado. Foi a única uhum. vez que a gente viu assim, o Congresso dizendo: chega, pera aí, tá indo E demais. mesmo assim foi um chega muito com uma coreografia de uma deferência, né? Não foi uma resistência frontal, mas sim, de fato foi Mas aí ameaça de desobediência. aí acabou a desmoralização, o Marco Aurélio volta atrás e aí o Renan entra naquela. Não, decisão do Supremo se cumpre. Agora que. Uhum. Sim, sim. Mas eu acho So- que aplica perfeitamente, a gente consegue aplicar a teoria do capital político Uhum. perfeitamente para os dois lados. É que ela pode ser uma boa explicação geral para os dois, mas os mecanismos pelos quais cada instituição ganha e perde capital político são diferentes. Isso eu acho que a gente não, a meu ver, a gente não tem ainda uma massa crítica de estudos sobre isso no caso do Supremo. No caso do Congresso, eu diria que a experiência de você, a cada 4 anos, as pessoas vão lá e votam, e entra alguém que elas elegeram. Por mais que elas achem a instituição toda comprometida, por mais que elas tenham suspeitas da política, houve um episódio ali em que a comunidade inteira parou para colocar essas pessoas lá. E eu estava ouvindo, a gente estava falando antes aqui da gravação, né, dessa entrevista
que o Julio Rios Figueroa, o cientista político mexicano, que eu e o Felipe Recondo conversamos com ele, né? Ele foi uma conversa informal sobre o que está acontecendo no México com essa reforma do judiciário, que é assim uma coisa Quan- assombrosa, né? Quando eu vi, eu tive aula aqui essa semana, uma semana atrás, a Vicky Jackson trouxe para conversar com a gente como convidado, um juiz do tribunal de lá, Gutierrez, o sobrenome. E ele descrevendo quais eram os novos requisitos, né? Ele disse assim, olha, Uhum, ele falando, eu parei nos trending topics do país duas vezes por causa dessa história. A primeira vez eu estava comentando nas redes, num jornal, alguma coisa do tipo, qual era o novo requisito para a pessoa se tornar juiz do Tribunal Constitucional. E aí eu falei, uhum. olha, você precisa ter uma média de 3 GPA, o que seria mais ou menos um 6, né, no 0 a 10, se eu não me engano. Você precisa de uma média na sua faculdade de 6 e 5 cartas de recomendação dos seus vizinhos. Aham, é isso aí. Aí o negócio ficou tão bizarro É, que o pessoal do TikTok, os jovens, começaram a transformar aquele trecho em cortes de um TikTok que começou a viralizar. E aí, esse foi a primeira viralização. A segunda viralização foi em decorrência. O governo se sentiu tão constrangido com a situação que foi soltar uma nota dizendo que ele estava mentindo, que ele estava distorcendo a realidade, que aquilo não era verdade. E aí o pessoal do TikTok fez aquilo de novo e pegou o trecho da alteração constitucional que uhum. dizia aquilo. Não, mas tá aqui, é exatamente isso que vocês estão vendo, tá aqui, tá escrito. Ele entrou nos trending topics duas vezes explicando, cara, é barbaridade o que tá acontecendo no México, É, um negócio assim sem pé nem cabeça. é uma coisa, e não sei o quanto que as pessoas que estão ouvindo a gente têm em detalhe, mas isso que você descreveu, Davi, são os requisitos para você se candidatar para ser juiz num cenário em que essa reforma ele vai tirar do cargo todos os juízes estaduais e federais e da Suprema Corte, né? Então não é só a Suprema Corte. Você poderia tentar dizer, não, mas a Suprema Corte é diferente, é um órgão mais Você político. vai zerar Você o vai zerar, judiciário e transformar em exatamente. eleição. É um grande reset de todos os juízes estaduais, federais. E uma coisa que o Julio falou, né? Ele, acho que não foi nessa, talvez nessa fala, mas em outra conversa que a gente teve, ele estava comentando que as pessoas não se preocuparam, não houve tanto protesto contra essa reforma como teve contra a tentativa de também adotar medidas de controle com relação à autoridade eleitoral independente do México, que seria, eles não têm uma justiça eleitoral lá como órgão do judiciário, mas tem uma instituição que é independente, o Instituto Nacional Eleitoral, que cumpre um papel parecido com o TSE, embora não seja judicial. Mas houve também, né, e o Julio estava descrevendo, houve medidas que o governo tentou adotar para também tirar recursos, aumentar a possibilidade de controle, tirar poderes do Instituto Nacional É, não, Eleitoral. essa reforma do judiciário, o Gutierrez estava explicando para a gente, foi o plano C. Ele começou com o É, plano A, que era é, uma constituição, eram emendas constitucionais, aí ele não tinha maioria, aí foi para o plano B, começou a fazer a palavra me escapa no português, um butchering, né? Fazendo o que um açougueiro faz, vai uma cortando, barbeiragem, né? sei, sei não. Vai cortando aos poucos, né? Aham, Fatiando. E aí veio o plano C, que quando eles conseguirem essa maioria por causa de um sistema proporcional uhum, que é problemático, que é um dos resultados que leva a processo de autocratização, é quando os sistemas proporcionais não são bem desenhados e aí fazem com que uhum. maiorias, relativas maiorias eventuais consigam maiorias absolutas, maiorias constitucionais, e aí o resultado foi esse. E esse plano, então, talvez nessa cronologia aí seria o plano B, talvez, que foi o que também não deu certo, que era o de manipular aí os poderes e os recursos do Instituto Nacional Eleitoral. E as pessoas protestaram muito contra esse. Não tanto quanto protestaram contra o judiciário, mas o do Instituto Nacional Eleitoral, as pessoas reagiram. E uma das coisas que o Julio mencionou nessa conversa é que as instituições eleitorais, elas refletem uma experiência que os mexicanos em geral participam. Foi uma conquista recente dos anos 90 você ter esse tipo de instituição para controlar as eleições. As pessoas participam das eleições, as pessoas acompanham a apuração, elas têm uma relação próxima
com esse mecanismo eleitoral que elas não têm no caso do judiciário. Não, como é que você conhece o judiciário, né? Isso foi o argumento dele, estou só repetindo aqui, mas quando, sei lá, você é processado, um vizinho seu alguém é processado, alguém da sua família é preso, né? Você é vítima de algum crime. Então, são situações que não têm a ver com um grau eu vou colocar assim, de good vibes comunitário, que é você estar lá envolvido numa eleição, né, para escolher seus representantes. Então, estou dando esse exemplo só para mostrar como eu acho que não é menos misterioso por que que as pessoas, né, mesmo que um congresso tenha uma aprovação muito baixa como instituição, por que que as pessoas ainda se engajam, legitimam. Claro que tem questões a serem entendidas, mas me parece muito mais misterioso no caso do Judiciário, do Supremo, né? O que que faz com que as pessoas pensem? Essas pessoas, eu não coloquei lá, né? Eles têm poderes e prerrogativas e até privilégios que eu não tenho. Eles tomam decisões que eu tenho que obedecer e não tenho o que fazer. Por que que isso tem que ser assim, né? Por que que isso é uma coisa boa? Eu acho que isso é muito mais misterioso. A gente tem muitas teorias normativas, mas a gente não tem, acho, ainda massa crítica de estudos empíricos sobre por que que isso acontece. E às vezes as respostas que alguns estudos apontam são respostas muito, digamos assim, pouco desconfortáveis se você está adotando uma teoria normativa. Por exemplo, agora nos Estados Unidos, né? O caso Dobbs, esse, né, da reversão do precedente Roe versus Wade, há, há, há décadas nos Estados Unidos tinha um conhecimento convencional, teórico, empírico sobre confiança na Suprema Corte, com algumas regularidades, né? Primeiro Acho que que, todo ano a Gallup solta, né, o nível de confiança que a Suprema Corte tem. sim, é uma série histórica muito antiga, mas alguns pesquisadores começaram nos anos 90 a desenvolver estudos empíricos e um argumento para interpretar esses resultados que chegou mais ou menos na seguinte situação. Gibson, Caldeira e outros, né? É, você pode até variar na sua confiança no curto prazo, a aprovação da corte, mas quando você responde a perguntas mais gerais sobre se você acha que a instituição é importante, se você acha que os políticos deveriam poder fechar a instituição, se você acha que os políticos deveriam poder mudar os membros da instituição, por exemplo, que é uma tentativa de separar o que, que é estou gostando do que está acontecendo versus acho importante, né, o apoio difuso e específico, como eles tentavam separar, você percebia algumas regularidades. A confiança podia até variar no curto prazo, mas ela não gerava efeitos permanentes, uma decisão muito impopular, a confiança podia ter subido logo depois, e as respostas a essas perguntas mais gerais, que tentavam medir o apoio difuso, né, o que seria legitimidade na visão deles, né, elas não variavam de acordo com a sua posição partidária, se era democrata ou republicano, elas não variavam tanto ao longo do tempo. Então, até 2022, o cenário era mais perto de um consenso, era algo como vai ter variação no curto prazo, né, a resposta à confiança, mas, ó, independentemente se é democrata, republicano, se gostou de Bush v. Gore ou não, se gostou do Citizens United ou não, quando você olha no big picture, as pessoas confiam na corte, as pessoas legitimam a corte. O que explicava a variação era quanto mais informação você tinha sobre a corte, escolaridade. E aí daí eles têm a interpretação, tinham de que a frase que eu até menciono no livro, né? Eles chegam a essa catchphrase, né? To know the court is to love it. Quanto mais pessoas conhecem a corte, dizem que sabem qual papel, mais elas confiam, mais elas aprovam. Tudo bem, até 2022. 2022, essa regularidade parece ter sido deixada para trás, né? Uma série de artigos, inclusive dos próprios autores dessa teoria, E assim, né, observam. Dobbs foi só um, né, em uma Sim, série que tem vindo aí nos últimos oito anos, mais ou menos, uma série de casos que tem desagradado muito os democratas. sim. E essa é uma das explicações. Então, uma das explicações não é só Dobbs, é uma década de casos em que as pessoas foram crescentemente percebendo que a corte era política. Essa era uma explicação.
Outra explicação é, não, talvez as pessoas sempre soubessem que a corte era política. O problema é que nunca teve uma corte tão abertamente dividida em linhas partidárias, né? Casos que não eram. A corte pode ser política, mas tem muitos casos que são unânimes, então as pessoas acabam, né, não sendo expostas a essa divisão política de forma tão clara. Mas na última década, você passou a ter mais decisões que tinha claramente aquela formação, todos os liberais de um lado, todos os conservadores de outro. Outra explicação é de que a cobertura da imprensa teria mudado também nos últimos anos. Tem várias explicações, mas o que todo mundo está tentando explicar que parece ter mudado? 2022 parece que a confiança está caindo e as respostas a essas perguntas que procuram mapear legitimidade de maneira mais geral, parece que agora está tendo relação com a sua filiação partidária, por exemplo. E é engraçado, porque você imaginaria que isso era o óbvio, né? Mas claro que um democrata, em 2013, em 2014, estaria mais insatisfeito com a Suprema Corte do que um republicano, mas não era assim. Né? Se você pensa esse apoio mais geral, não tinha tanta variação. Agora parece que as coisas estão mudando. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque ele mostra como que os critérios que as pessoas usam para legitimar o tribunal podem mudar. E as pessoas podem aprender que o tribunal não é o que elas imaginavam. As pessoas podem aprender que a política funciona de um jeito que não é o que elas imaginavam. O papel do tribunal é diferente do que elas vinham pensando, né? E aí vai começar agora, eu acho, um esforço de tentar entender por que que mudou. E você deu uma explicação possível, porque é uma década de decisões muito claramente ideológicas, né? E, no Brasil a gente está começando a tentar entender essas coisas. Eu não sou de modo algum alguém que faz pesquisa nessa parte de confiança, né? Acompanho o que se escreve, mas acho que esse é um tema fundamental, porque acho que a gente pode estar passando por uma transformação em como as pessoas veem o Supremo, né? E o que eu tento fazer ali no meu livro é um pouco convencer de que, assim, tem alguns critérios que eu acho que são importantes. Então, esses critérios mínimos, né, de você não é um ator totalmente livre e você é um ator imparcial, são critérios que eu acho que deveriam ficar na cabeça das pessoas para pensar essa instituição. E o caso do México, para concluir, fechar esse grande parênteses que eu fiz, eu acho que ele também se deveria servir de lembrete aqui, apoio importa, né? Você mencionou, né? Essas reformas, se há um tribunal que, o Instituto Nacional Eleitoral tinha apoio das pessoas no México, então não se conseguiu fazer essas reformas. Agora, o judiciário, até por razões espúrias, né? O Rios Figueiredo estava explicando, por exemplo, que as pessoas não veem muita distinção entre o que são disfunções do Ministério Público e do Judiciário. E ele argumentaria que o Ministério Público no México tem problemas muito mais graves que o Judiciário, que afeta a vida das pessoas. Mas as pessoas não fazem a distinção, então é tudo judiciário, é tudo sistema de justiça, e isso não é necessariamente a melhor razão do ponto de vista normativo, mas é como aconteceu. Mas seja como for, acho que apoio é importante. Eu só vou fechar esse ponto voltando àquela imagem de que tem que manter essas duas ideias na cabeça e é difícil pensar como elas se conciliam. Apoio é importante, mas não é algo a ser maximizado pelos ministros. Se eles fizerem isso, acho que tem grande chance de dar errado. Se eles disserem, meu papel é procurar apoio. Tipicamente, você espera que, sim, idealmente, do ponto de vista da teoria normativa que me convenceria, a gente gostaria de crer que as pessoas vão apoiar o tribunal que não está tentando agradá-las. Elas vão apoiar o tribunal que justamente age sem pensar nisso, né? Isso é um dos paradoxos dessa relação entre teorias normativas e a legitimidade sociológica do tribunal, mas a gente gostaria que as pessoas fizessem esse movimento contraintuitivo, né? Se está tentando me agradar demais, tem alguma coisa errada. Isso aí não deveria ser o papel de um tribunal. Diego, ponto seguinte, o teu livro, tu organiza cada capítulo no formato de perguntas. E uma das perguntas, bem no começo, é o tribunal, eles, né? No caso, eles podem fazer isso? E aí tu fala de um processo de autolegitimação que o tribunal faz. Porque a gente tem muita dúvida do que pode fazer até o tribunal fazer. E aí, Uhum, quando ele faz, o poder está conquistado, né? Como ele expandiu. E esse poder ele nunca se retraiu na história. Desde o uhum, momento que a gente tem a fundação do STF como ele é em 88, você nunca viu o tribunal dizendo que ele não pode fazer alguma coisa depois que ele já conquistou, ele conquistou aquele terreno. Ele nunca disse, uhum, olha, a gente fez demais, não, a gente tem.
o tribunal ele ganha novo terreno, ele não volta atrás na expansão. A minha pergunta que fica é: como é que fica essa ideia de autolegitimação de um tribunal que determina o que ele mesmo pode fazer? Porque quando a gente tem um contrabalanço, e a gente pode pegar, por exemplo, essa última rodada do que a gente pode chamar de monólogos, o que eu acho que o Daniel Hachin chamou de monólogos forçados, no artigo dele, que foi a famosa PEC anti-supremo, o pacote anti-supremo, que for o que as pessoas chamem. A gente vê é uma PEC que, pelo menos algumas partes dela, eu acho que não tem problema nenhum, apesar das pessoas poderem não gostar. A gente pode até discutir outros pontos, a gente não precisa entrar nelas aqui. Acho que alguns pontos são discutíveis, alguns eu entendo que são tranquilamente constitucionais. E aí o Supremo ele já disse, ele não, isso aqui é parte do poder do tribunal, você não pode mexer. E os ministros fazem uma coisa que também você critica bastante, eles já saem antecipando os votos, usando o que acho que foi gentilmente um seguidor mandou no direct para mim quando eu fiz esse comentário, ele disse assim, Davi, é o controle de constitucionalidade preventivo pela mídia. Hum. E aí a minha pergunta que eu faço é, como é que fica esse processo de autolegitimação, de autolegitimação do tribunal, dizer o que ele mesmo pode fazer, o que ele não pode? Esse é um problema que vai aparecer em algum momento de qualquer sistema com controle de constitucionalidade, né? Se não for um sistema com controle de constitucionalidade, ele vai aparecer do lado da soberania do parlamento, né? Então, assim, é difícil você fugir de um dos dois lados do problema. Ou os políticos vão ter um grande espaço para definir onde eles erraram, o que que eles podem fazer e não podem fazer. Aí você fala, não, isso aqui é demais, deixa eu criar instituições independentes com poder de controle de constitucionalidade. E aí você vai escorregando para o lado oposto do problema, né? Que é, mas e aí, então, essas instituições é que vão decidir que os políticos podem fazer, mas elas estão aplicando regras que estão na Constituição e competências que estão na Constituição que elas interpretem, elas decidem, né? Quando também foram corretamente usadas ou não. Então, o fato de que você vai ter que ter em algum sistema alguém com a competência para decidir sobre a sua própria competência, do ponto de vista jurídico final, claro que do ponto de vista político nunca é final, mas do ponto de vista jurídico tem alguém que vai tomar essa decisão de qual é, em última instância, qual é a minha própria competência para decidir sobre a competência dos outros ao fazer controle de constitucionalidade. Isso é um problema insolúvel, né? Não tem como você fugir desse problema. Insolúvel talvez não seja a palavra, é um problema inevitável. O que você faz numa democracia é tentar garantir, primeiro, que quem tem esse poder está sujeito, de alguma forma, ainda que indireta, ao controle democrático, né? Por isso é que eu acho que não pode ter concurso público para ministro supremo. Seria bizarro numa democracia que pessoas elaborassem uma prova e, por meio dessa prova, escolhessem outras pessoas que têm o poder de fazer essas coisas todas que a gente está descrevendo que o Supremo faz. Eu não consigo ver como isso faria do país uma democracia. Seria As uma outra provas já coisa. são criticadas por não levar em consideração uma série de fatores. O que mais tem é crítica sobre o concurso público. A gente não abole porque realmente, para um país nada republicano, é a melhor forma que a gente tem. Mas ainda que fosse o concurso perfeito, isso daí é um problema, um agravante, mas ainda que fosse assim, não, a gente conseguiu, olha, mas é verdade, não existiria. Para decidir questões sobre o que é liberdade, igualdade, eu não acredito que é estudo que vai te dar a resposta certa sobre esses temas. Eu acredito em tentar encontrar a melhor resposta, mas E existem escolhas políticas, né, exato, sobre esses exato. temas. É É, eu, eu, inevitável. eu, São os conceitos essencialmente contestados. Se eu perguntar o que é democracia para ti, perguntar o que é liberdade, a gente vai dar duas respostas diferentes para os dois. ou a gente pode até dar a mesma resposta em tese. Aí bota um problema para a gente resolver e a gente vai ver que a gente vai para direções diferentes. Então, e por isso que os livros de direito constitucional parecem ótimos, porque ninguém discorda em tese, né? Aí vai comentar a liberdade é tal coisa, a Revolução Francesa, a igualdade e tal. O problema é como é que você resolve questões específicas sobre se uma lei redigida assim, nesse momento, é constitucional ou não. E isso envolve divergência política e moral também. Eu acho que isso é uma premissa do livro. Eu até discuto, tento explicar isso no livro e digo, não dá para ter controle de constitucionalidade sobre essas questões
Uma coisa é controle de constitucionalidade sobre o prazo do processo legislativo, né, procedimento, se voltou para casa reiniciador ou não. Isso aí até dá para você achar que um tribunal consegue aplicar sem que ele se envolva em grandes questões morais, políticas, mas para resolver igualdade, liberdade, dignidade, não tem como ser, não dá para ter as duas coisas, uma instituição independente protegendo direitos fundamentais redigidos dessa forma e querer que essa instituição não vá tomar decisões que sejam influenciadas pelas visões políticas e morais das pessoas. Por isso que é muito importante que políticos participem da escolha de quem são os ministros e juízes de tribunais constitucionais. Então, o primeiro controle é esse, né? O problema é inevitável, mas que pelo menos a instituição que exerce esse poder gigante de decidir sobre a sua própria competência, que pelo menos ela esteja sujeita indiretamente, que seja ao controle do voto democrático, né? E isso é importante ter em mente, né? Essa instituição que decide sua própria competência, daqui a 20 anos, ela vai ter sido moldada pela política. A mudança na composição do Supremo de hoje, daqui a 20, 30 anos, vai ser determinada pelas eleições. Vai ser determinada por quem ganhar eleições, por quem ganhar cadeiras no Senado. Isso é importante ter em mente, mas no curto prazo, eles têm o poder de dizer, né, o que eles podem fazer e o que os outros podem fazer. Mas mais sério é a questão de decidir o que eu mesmo posso fazer, né? Agora, como é que a gente lida com esse problema no caso do Supremo? Eu acho que tem uma questão no caso do Supremo que me parece ela ganha uma coloração específica do caso brasileiro. Não sei, que não acho que é necessariamente uma expressão da forma geral do problema que eu coloquei, que é o seguinte: os ministros do Supremo, eu acho que se desenvolveu um jeito de votar no tribunal que não há muito incentivo para você se preocupar se o que você está dizendo agora, que é um poder que a instituição tem, vai criar problemas para você lá na frente, né? É uma instituição que não tem muitos problemas em dizer assim, não, em tese, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Eu não vou fazer nesse caso, mas em tese, eu posso fazer qualquer coisa. Você deu um exemplo ótimo de como uma afirmação dessas explodiu na cara do tribunal no caso do Renan Calheiros, né? O tribunal ali naquela DPF estava com 6 votos dizendo, não, eu tenho poder para dizer uma coisa que a Constituição não diz, que é quase o tribunal dizendo assim, a Constituição tem um defeitinho, eu vou corrigir esse defeitinho, que é o presidente é suspenso do cargo se ele virar réu numa denúncia. Mas como é que pode o presidente da Câmara e do Senado ser réu e continuar presidindo? Bom, talvez você não ache essa uma boa decisão, mas isso está muito detalhado no texto constitucional do caso do presidente, né? É difícil presumir que isso não foi uma coisa deliberada. Mas o Supremo achou que era um defeitinho ali a ser corrigido. E 6 ministros vão lá e afirmam isso, né? Não pode ser, se você é réu, você não pode ser presidente. Só que o que acontece? O ministro Marco Aurélio, você estava lembrando desse episódio, e antes do processo terminar, ele decide aplicar esse entendimento. E aí o tribunal é confrontado com o fato de que ele não consegue bancar aquela decisão de fato, suspender do cargo o presidente do Senado. E aí tem um ministro que tem que, né, os ministros supremos não voltam atrás, eles evoluem, né? Então, tem o ministro supremo que evolui e diz, não, na verdade, minha posição foi mal compreendida, eu endosso a tese de que você está fora da linha sucessória, mas você pode continuar presidindo a casa, que é como ficou. Eu acho que esse caso é um raro exemplo dos ministros supremos sendo confrontados com as implicações políticas e institucionais das grandes afirmações que eles estão fazendo, das coisas que o Supremo pode fazer. Então, é um tribunal que eu acho que se acostumou muito nesse processo de expansão a sempre a chegar na seguinte situação, sempre. O equilíbrio é: eu posso fazer alguma coisa? Sim, sempre, sempre posso. Mas eu posso dizer que nesse caso não é para fazer. Então, essa é a situação sempre que o tribunal vai se colocando. E eu não acho que isso é necessariamente a regra em qualquer tribunal. Não era o caso do Supremo dos anos 90. O Supremo dos anos 90, e eu vou fazer essa comparação com um breve parênteses para dizer, não acho que era um tribunal também ideal, não. Acho que um tribunal que tinha muitos problemas, né? Mas comparando com esse tipo
de relação com o seu próprio poder era um tribunal que não só, muitas vezes, se desviava do texto constitucional e era profundamente criativo e ativista na sua leitura do texto constitucional para chegar a leituras que eram restritivas do seu próprio poder. Mas era um tribunal que tomou algumas decisões que envolviam, de fato, dizer esse poder eu não tenho, ponto. E não só dizer eu tenho, mas não vou usar. Interessante essa análise. Eles eram ativistas para restringir o próprio Sim, poder. acredito que é a minha leitura, porque algumas coisas que eles faziam me parece que estavam em contradição bem clara com o texto constitucional e com o que era o sentido político e a finalidade clara de alguns dispositivos, como o mandado de injunção, por exemplo, né? O caso do mandado de injunção lá em 1990 é interessante porque o Supremo poderia ter feito assim, não, eu tenho poder para criar regras, sim, em caso de omissão, eu tenho. Isso aí está escrito no texto constitucional que considera-se-á mandado de injunção para resolver esse problema. Essa experiência recorrente na história constitucional brasileira de a Constituição exigir leis e elas não serem criadas é um problema, o Constituinte enfrentou expressamente, criaram mandado de junção para isso. O mandado de junção não pode ser igual a ADIM por omissão, as duas coisas têm regras diferentes, senão não faria sentido ter as duas. Mas o Supremo vira lá e ele podia ter falado tudo isso e falado, mas eu não vou usar esse poder agora, porque em 1990 passou muito pouco tempo, o Congresso precisa de tempo para criar as leis. Isso seria um tipo de decisão, mas não foi o que o tribunal fez. O que o tribunal fez foi, não, o mandado de injunção, na verdade, ele não pode, ele tem que ser lido de um jeito que tem que ser compatibilizado com o entendimento do que é a separação de poderes possível no Brasil, que faz sentido dentro do esquema da separação de poderes no Brasil. Então, o mandado de junção ilustra bem essa diferença, porque o Supremo ele poderia ter olhado para o texto constitucional, olhado para o que foram os debates constituintes, para o que era o sentido público daquele dispositivo e as esperanças depositadas em torno dele. Ele poderia ter dito assim: eu tenho o poder de enfrentar de alguma forma, seja por caso concreto, seja criando a regra geral, isso a gente vê no segundo momento, mas eu tenho poder para corrigir omissões legislativas. Mas eu não vou usar esse poder ainda porque em 1990 não deu tempo do Congresso criar as leis sobre tudo que precisava. Então eu vou dar mais tempo para a democracia seguir seu curso. Essa era uma opção, não foi o que o tribunal fez. Essa era uma opção possível para restringir o seu poder naquele momento, ao não usá-lo, mas sem dizer que não tem o poder. Mas o que o tribunal fez de fato naquele caso não foi isso. Ele fez algo assim. Na verdade, o Constituinte, quando criou o mandado de junção, ele não pode ter querido exigir, dar para a gente um poder e exigir que a gente use um poder que tribunais não têm na separação de poderes. A gente não pode criar regra e a gente não pode forçar o legislador a legislar. Ou seja, o mandado de junção não serve para nada. Ele só pode ser usado para eu dizer realmente tem uma omissão aí, mas eu não posso dar nenhum tipo de solução jurídica, eu não posso criar regra. Tudo que você ganha vindo ao Supremo com mandado de junção, segundo esse precedente de 1990, é um certificado dizendo parabéns, o Congresso de fato está em mora. Olha como é diferente. Esse era um tribunal que de fato É redescreveu o onde seu surge poder para menos. aquela ideia de concretista, concretista intermediária, não concretista. Então, essa discussão estava na doutrina, mas o debate no tribunal acaba indo para um lado que é diferente desse, né? Porque essas são discussões sobre o que o tribunal pode fazer. Tem coisas diferentes, se é para o caso concreto, se é geral, se é provisório. Tem aí nuances processuais, mas são maneiras de responder a pergunta: o que dá para fazer no espírito de aplicar um dispositivo constitucional que tenta resolver um problema de omissões legislativas. O tribunal simplesmente virou e falou: não, é igual a DIN por omissão. Eu só posso dar ciência. Eu só posso dar ciência ao legislador. Eu não posso fazer nada além de dar ciência ao legislador. Então, a doutrina estava muito além do tribunal, né? A doutrina estava pensando, tinha posições mais ou menos ousadas, mas mesmo a menos ousada era mais ousada que a do tribunal. Então, esse é um exemplo que me parece importante para ilustrar que o Supremo nem sempre foi assim e que, às vezes, juízes dizem, não, esse poder eu não tenho. Não é eu tenho e não vou usar, é eu não tenho. Como você observou, o Supremo, em algum momento,
quando ele começa a dizer que tem poder, aí realmente é sempre para mais, né? Nunca é para menos. Especialmente quando você anuncia que tem o poder sem que você tenha que usar e pagar o preço de usar e bancar aquele poder. É Então, o Marbury versus Madison todinho. exatamente, é aí que você vê expansões de poder, né? E naquele caso, do Marbury versus Madison, pelo menos o tribunal usou o poder para declarar inconstitucional, né? Muitas vezes o Supremo fala que tem o poder e não usa. Isso aconteceu com muitas coisas na experiência do tribunal, por exemplo, né, durante muitos anos, aquela decisão do estado de coisas constitucional, que foi revisitada pelo tribunal agora, mas de 2015 até essa decisão, acho que do ano passado, há 2 anos, ficou numa situação em que o tribunal tinha determinado, por exemplo, que, além de declarar o estado de coisa inconstitucional, tinha determinado que não podia, o executivo não poderia contingenciar os recursos do FUNPEN, o Fundo de Reforma do Sistema Prisional, e que ele não poderia usar para outros fins que não aquele. Aí tem uma medida provisória assinada também pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que potencialmente colide com essa decisão, dizendo, não, mas a gente vai usar os recursos desse fundo para a segurança pública. Não está tão distante do sistema prisional, mas não é sistema prisional. Só que o Supremo, na decisão, tinha dito que era só sistema prisional. Aí tem um partido político que peticiona, depois da decisão, dizendo, olha, estão violando aí sua decisão. O Supremo, né, passa anos sem decidir sobre isso. Acho que é E, um e, caso e, parecido, Diego, assim, né? Com muitas aspas. É o caso da PEC da vaquejada. O Supremo declara, e se você pegar a essência dos votos, e aí principalmente o voto do Barroso, né, que tem até ele dizendo que o mundo vai ser vegano no futuro, é, a razão de decidir, os fundamentos que dão, que são a base do voto, é que qualquer dano aos animais é uhum, inconstitucional. O que a PEC faz é dizer, olha, nós temos novas práticas aqui, vai ter coisas para atenuar, e tecnicamente atenuar não é retirar. Então os animais eles ainda vão sofrer em alguma medida para uhum. preservar a cultura. Então, perante o voto que o Supremo proferiu, a prática da vaquejada continua inconstitucional mesmo com a PEC. O problema é, vai o Supremo comprar essa briga contra o agro depois de terem passado uma PEC para legitimar aquilo ali? A situação agora parece ter ficado diferente e mais grave do que esses outros exemplos que eu estava dando, porque uma coisa é o Supremo anunciar um poder novo e não conseguir bancar esse poder novo. Outra coisa é ele usar um poder antigo e não conseguir bancar nem o uso desse poder antigo, né? Que é um pouco o que aconteceu nesse caso do marco temporal agora também, né? Aconteceu uma situação parecida. O Supremo declara inconstitucional e o Congresso redita uma lei e o Nesse Supremo... ponto aí, Diego, eu queria te perguntar, e é justamente nessa ideia, entre aspas, de novo, eles podem fazer isso? O Supremo vira uma Câmara de Conciliação, Uhum, onde isso não tem previsão nenhuma. Ele diz, olha, não, é. eu não vou fazer uma decisão sobre os direitos fundamentais, porque se eu fizer uma decisão aqui, ele não está dizendo isso, né? Mas a postura que ele toma. Porque se eu fizer uma decisão aqui, ela não vai ser cumprida. Então é melhor a Uhum. gente fazer uma decisão que todo mundo concorde. E aí você bota a raposa e as galinhas para decidir uma decisão. Eu sei que você já conversou aqui também com o Miguel, né, Miguel Godoy, que tem sido um crítico recorrente dessas práticas. E assim, eu sigo a linha do Miguel. Eu não vou repetir aqui os argumentos, né, dele e de outros para dizer por que que isso é um problema, mas eu vou fazer uma conexão com a discussão sobre legitimidade e sobre reações dos outros poderes. Eu acho que um tribunal uma coisa também que eu tento defender no livro é que o tribunal tem força nos seus limites, né? Ele tem força na ideia, para se defender de ataques, na ideia de que tem coisas que ele não pode fazer, não adianta pedir, não é sobre você, ou não gostar do político A, do político B, isso eu não posso fazer. Se ele começa a dizer que tudo é flexível, se ele começa a dizer que tudo pode ser conversado, se ele começa a dizer que, né, da agenda ao resultado,
tudo tem espaço para a gente pensar qual a decisão plausível, as pessoas recebem o memorando, as pessoas guardam isso, né? E aí no futuro, quando você dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui é inconstitucional, aí as pessoas vão falar, não, peraí, como assim isso aí é inconstitucional? Há 5 anos, lembra aquele caso que também você disse que era inconstitucional, mas depois a gente chegou ali num outro resultado. E muitas pessoas, eu acho, os próprios ministros do Supremo, né, quando vão defender isso, eles vão tentar defender, me parece, de um jeito que é. Tem dois jeitos, né? Tem um jeito que me parece simplesmente um apelo vago a uma ideia de que conciliação, consenso é positivo numa democracia. Eu acho que isso, não, assim, a grande questão não é se consenso é bom, a grande consenso é se consenso tem lugar nesse tipo de processo para esse tipo de instituição, né? Que é o ponto todo do Miguel e de outros criticando essas conciliações. Mas eu me preocupo na relação entre os poderes com a mensagem que você está passando quando você diz que alguns ministros mesmo vão defender de uma maneira talvez mais, e outras pessoas vão defender de um jeito mais realista, dizendo a gente tem que reconhecer nossos limites, a gente tem que reconhecer o que é possível decidir. Eu acredito que juízes de tribunais de cúpula sempre vão, em alguma medida, estar com essa preocupação na cabeça, às vezes latente, às vezes mais, né? Essas pessoas podem não se preocupar sempre em qualquer caso com isso, mas em algum momento elas vão se preocupar, a minha eleição vai ser cumprida se eu fizer isso? É factível? Agora, uma coisa é você ter essa preocupação e não contar para ninguém, e tentar agir considerando isso, mas não contar para ninguém. Outra coisa é você transformar isso em parte essencial do discurso público sobre a sua própria instituição. É você dizer para as pessoas assim, quando vocês olharem sobre que tipo de instituição eu sou, lembra isso, eu sou uma instituição que se tem muita pressão, eu cedo, se tem muita pressão, eu espero, né? Se eu seguir adiante, apesar da pressão, é porque ali eu quis, ali eu escolhi. E aí você vai se perguntar por que nesse caso e por que não no outro. E os políticos também aprenderam isso, né? Olha para o Supremo e fala: essa é uma instituição que, quando eles virarem para mim e falarem, eu estou de mãos atadas, eu não vou acreditar. Porque onde é que essas mãos estão atadas, se estiveram tão desatadas tantas vezes, em tantos casos? Então, eu acho que isso volta à questão da legitimidade, porque é um tribunal que me parece que ensinou as pessoas, ensinou as elites políticas, ensinou a população. Talvez a população em geral talvez seja forte, mas ensinou a opinião pública que acompanha o tribunal diretamente que é um tribunal flexível, que é um tribunal, e a conciliação me parece então que ela mina a força do tribunal, porque claro que o tribunal permite ao tribunal fazer mais coisas, né, tipos de decisões diferentes, chegar a resultados diferentes, mas é uma lógica que se as pessoas internalizam que é assim que o tribunal funciona e pode funcionar, ela vai retirar a força do tribunal no futuro, porque você perdeu essa importante, fundamental defesa de qualquer instituição judicial, que é falar, não é culpa minha, sou só o mensageiro. Eu não tenho o que fazer, tem limite para o que eu posso fazer. Isso se perde quando você entra nesse patamar, né, de igualdade com esses atores para tentar negocial, você permite, mesmo que você não entre, você permite que isso seja construído pela disputa política dentro do próprio processo, né? Isso eu acho que é negativo, além das outras razões que tenho certeza que o Miguel e outros já discutiram bastante aqui. Diego, teria aqui perguntas e tema para a gente discutir pelo menos mais umas 3 horas, mas eu sei que sua agenda é apertada e eu já agradeço demais você ter vindo aqui. Vamos para os dois blocos finais, um de considerações e depois a gente vai para as nossas indicações de leitura. Legal. Olha, algumas coisas que eu não pontuei que eu queria pontuar antes da gente concluir. Mas será que não é o momento? Será que é o momento agora de pensar nesses problemas e nessas reformas? O país do jeito que está, a gente ainda não lidou com a questão, né, do que fazer, né? Não lidamos totalmente com a questão do 8 de janeiro e como aquilo foi possível, né? Toda semana saem novos desdobramentos, coisas cada vez mais absurdas sobre o que foi 2022 e o final do governo Bolsonaro em termos de possíveis ameaças à democracia. Será que não precisamos fechar esse ciclo e só então a gente pode começar a falar do Supremo, falar de reformas? Eu acho que não. Acho que
A gente superou aquele momento e é hora da gente voltar a falar de coisas que a gente já falava antes, muito antes do governo Bolsonaro, que são esses problemas estruturais Inclusive de e isso, ceder o uso de fundamentos de anormalidade em tempos de normalidade também, né? sem dúvida. Assim, se vivemos tempos anormais, né, também não pode ser o Supremo que decide, né, prolongar indefinidamente esse rótulo, né? Outra coisa é que eu acho que o problema do Supremo, no fundo, um problema que acontece hoje é que o Supremo está próximo demais da política, né? Isso não tem excepcionalidade, eu acho que é o contrário. Acho que é uma rotinização do envolvimento diário, quase, de vários ministros com o que está acontecendo na política do momento. Não é um fenômeno novo, mas eu acho que agora ele ganhou uma dimensão diferente do que tinha há alguns anos, porque eu acho que antes os ministros, muitos ministros eram, né, muito sensíveis ao que estava acontecendo na conjuntura, não é novidade ter ministros assim, mas eu acho que agora tem uma dinâmica em que o Congresso vê o Supremo jogando junto com o governo, que não era uma coisa que acontecia Aquela ideia, antes. né? Rosa Weber, que era para ser o padrão, era a exceção da exceção. Sim, ela era a exceção e em algumas coisas eu acho que ela vai, é, em algumas coisas eu ainda acho que talvez o modelo Rosa Weber de atuação não vai desaparecer. Eu acho que tem ministros que não dão entrevistas, não dão declarações públicas, vou falar uma coisinha breve sobre isso já já, mas tem outras coisas que eu acho que, infelizmente, a gente vai ficar difícil você ter ministros como Rosa Weber, que são ministras que são de alguma forma, e eu não faço isso como crítica, né? Ao contrário, eu acho que isso é uma virtude, de alguma forma, alheia à conjuntura política, né? De alguma forma, assim, acompanha o que está acontecendo, mas não está atuando como um player, né, no cenário político de Brasília do dia. Isso eu acho que eu seria ingênuo se eu dissesse que a gente consegue ter um tribunal só de ministros assim. Eu seria menos ingênuo, mas ainda um pouco ingênuo, de dizer que a maioria dos ministros deveria ser assim. Mas eu temo que vai ser cada vez mais, né, o contrário disso. E aí eu acho que eu não estou sendo ingênuo, acho que é possível pedir que isso não se torne a regra nas indicações futuras e no comportamento dos ministros futuros, ministros que estão e sem muita pretensão de disfarçar, né? Estão atuando pensando no que está acontecendo na política do dia a dia. E aqui, então, o que eu acho que está acontecendo hoje, que é um fenômeno diferente, o Supremo, que sempre foi, há muito tempo, pelo menos, era um resolvedor de problemas da política em geral, agora esse papel do tribunal, essa flexibilidade, de alguma forma, está sendo percebida pelo Congresso como sendo mais favorável ao governo do que ao Congresso, né? O que está, portanto, talvez encorajando mais ataques, assim, né? Encorajando mais o Congresso se dispor a adotar medidas contra o Supremo. Então, eu pontuaria isso, que no contexto atual, me parece ser possível identificar um custo muito claro na conjuntura, né, em termos de reações do Congresso, quando os ministros do Supremo se envolvem demais na política diária. Uma outra coisa que eu queria pontuar, Davi, sobre essas falas públicas dos ministros, esse é um problema que não é uma questão de vaidade, eu acho que, né, muitas pessoas podem criticar isso, mas como uma coisa menor. Eu acho que não é menor porque é poder, é uma manifestação de poder, né? Como o seu comentarista falou, controle preventivo de constitucionalidade pela mídia. É um controle não só de constitucionalidade, mas eles podem fazer isso em vários temas, né? Na sua jurisdição penal. Pior ainda quando fazem isso de forma anônima, né? Mandam os recados para os jornalistas e os jornalistas leem ao vivo. Sim, pois é, aconteceu agora, né? Ah, É, acontece toda semana. Acontece toda semana, E isso E aí o que que acontece, né? A boa notícia é que talvez a fala do ministro Supremo acabe perdendo força nesse sentido. Porque, isso aí é a fonte desse jornalista é o ministro Fulano, a fonte desse jornalista é o ministro Beltrano. Eles podem ter a opinião que quiserem, mas um anula o outro, não necessariamente corresponde ao que o tribunal pensa. Isso talvez seja até um instrumento positivo, banaliza tanto
que perde a força como essa antecipação de poder futuro, né? Mas ainda assim, eu acho que é perigoso como poder. É um poder individual que é realizado anonimamente, muitas vezes, como você falou. Eu acho que isso Agora, tem solução para isso? Infelizmente, eu não vejo um caminho fácil em que a emenda não vá sair pior que o soneto. Eu não seria favorável a nenhum mecanismo de controle do comportamento dos ministros do Supremo por esse. Hã? Nenhum mecanismo de controle que não seja de autocontrole para esses casos. Pois é, nesse caso é Que muito arriscado. as opções são nucleares, né? As opções são nucleares, elas podem até ser usadas bem em alguns casos, mas o saldo vai ser negativo, né? Elas vão ser usadas para coisas desproporcionais, elas vão ser usadas, enfim, para finalidades espúrias. Eu não sou a favor, e eu acho que o governo Bolsonaro, não, enfim, eu tenho muitas críticas ao Supremo, mas se tem uma coisa que eu acho que ficou clara foi a importância de você ter independência judicial numa democracia, numa situação como a do governo Bolsonaro. Eu acho que a independência dos ministros supremos foi colocada para excelente uso, necessário uso naquele contexto. E eu não quero mexer com ela, né? Eu acho que isso é importante e eu não colocaria isso em risco, mas a autorregulação, que você mencionou, pressupõe, antes de mais nada, que os ministros deixem os critérios claros. E aí vem aquela pergunta do eles podem fazer isso de novo, né? Isso vale para esses comportamentos públicos também. Eu não, eu não, eu não defenderia um mecanismo para você punir de alguma forma o ministro porque ele falou uma coisa que não deveria, que pode ser lida como uma antecipação de voto, né? Mas eu gostaria, pelo menos, que houvesse critérios claros e que os ministros concordassem nesses critérios e dissessem: isso aqui errei, isso aqui não pode fazer. Como aconteceu no caso da Ruth Ginsburg, que eu menciono no livro, né? Ela fez um comentário sobre a eleição do Trump, crítico do Trump lá em 2016, e houve uma reação pública, inclusive de jornais, né, liberais, democratas, e ela soltou uma nota dizendo: eu A nota errei, institucional, né? uma nota institucional, mas né, a ministra Ginsburg diz: eu errei, isso não é papel de um juiz, fazer comentários sobre candidatos na corrida eleitoral e eu vou ser mais circunspecta no futuro. Não precisou de. Eu não estou dizendo que não tem outros problemas na Suprema Corte mais graves do que esse, que podem até colocar em xeque o que eu vou dizer agora, mas Mas acho que. se esse problema fosse o único aqui na Suprema Corte Exatamente, daqui, mas mesmo dos Estados Unidos lá, assim, eles têm problemas de comportamento, né, e disclosure de relações financeiras que estão gerando preocupações lá e perguntas sobre como lidar com isso, mas esse exemplo da Ruth Ginsburg mostra uma coisa que é importante para mim, que ela reforçou uma linha, ela reforçou um critério que é, isso aqui não pode. Eu fiz, foi mal, peço desculpas, não pode. Então, acho que isso é importante que tenha. E uma última coisa que eu colocaria é que esse tribunal, que pode fazer qualquer coisa, que né, tem essa grande flexibilidade para atuar, independentemente de legitimidade, independentemente dessas coisas, eu acho que existe um outro perigo que é, lembra quando eu falei que a composição do Supremo daqui a 20 anos, né, ela vai ser determinada pelo que acontecer na política? E você mencionou mais cedo na conversa o exemplo da captura de tribunais, acho que na Polônia, você mencionou. Isso pode acontecer no Brasil, né? Essa instituição, ela tem poderes que hoje estão na mão de pessoas. Suponha que você confie em cada um dos ministros e que eles vão usar isso para coisas que você concorda. Você tem nenhuma garantia de que esse poder vai ser usado nesse mesmo sentido, para essas mesmas causas, com esses mesmos valores. Daqui a 10 anos pode ser o contrário, né? Então, a gente deveria tentar pensar num Supremo que volte, sobretudo, a ser um tribunal, eu acho. E um tribunal poderoso, mas um tribunal poderoso, para ser poderoso e se manter como tal, é um tribunal que não pode tudo, né? É um tribunal que precisa deixar muito claro que tem limite. estava fazendo, dentro desse estudo comparado, né? Você pega a Alemanha. Ninguém questiona o poder que o Tribunal Constitucional Federal alemão tem. Mas ele nunca invalidou uma emenda constitucional, até onde eu sei. Ele já disse que tem, Diz que a pode, Constituição tem uma cláusula pétrea, nunca precisou usar.
Israel disse que tinha, foi usar esse poder, acho que 4, 5, 6 anos depois do que disse que tinha esse ano, por causa da tentativa de captura também, de Uhum. captura em determinadas partes, porque eles queriam restringir a autoridade do tribunal. Mas, enfim, entra nessa ideia que você falou aí. Não é porque você tem o poder que você tem que. De novo, acho que aqui a gente pega emprestado a ciência política, uma das poucas coisas que eu acho que se aproveita daquele livro do Levitsky e do Ziblatt, do Como as Democracias Morrem, né? Que eles usam a reserva institucional. Assim, não é porque você tem o poder X que você tem que usar ele no talo toda vez. Claro. Forbearance, né? Exatamente. Forbearance, perfeito. Acho que isso se aplica perfeitamente a tribunais de fato. E talvez você pode até dizer, tem certos poderes que eu não tenho. Isso também ajuda, né? Você às vezes responder, isso eu não posso fazer. Senão, você está incentivando uma dinâmica em que as pessoas vão esperar cada vez mais e você vai cada vez menos crivelmente poder dizer isso eu não posso fazer. Quando você não fizer, as pessoas vão achar que é porque você não gosta do partido delas, da causa delas, da visão delas, e não porque você sente que não tem base legal para fazer aquilo. Bloco final, indicações de leitura. E aqui o pontapé é o teu livro, Supremo entre o Direito e a Política, lançado pela uma editora dentro da Intrínseca. Isso é um selo dentro da editora intrínseca, o selo História Real. Pronto, perfeito. Eu citei aqui o Como as Democracias Morrem, citei o da Ingeborg Maus, o Judiciário como Superego da Sociedade, citei The Political Legal Dynamics of Judicial Review, do Tony Rooks, o do Barry Friedman, eu tenho que ver qual é o livro, vou deixar tudo linkado para todo mundo que tiver interesse, o link da Eu compra aí vai para passo, os afiliados da Amazon, e agora eu deixo para o Diego fazer as indicações dele para a gente acrescentar aqui também. eu vou colocar nas indicações depois alguns dos artigos que eu mencionei sobre legitimidade da Suprema Corte dos Estados Unidos após Dobbs, um debate legal. Vou colocar uns 2 ou 3 artigos que têm leituras diferentes sobre o que está acontecendo. Eu queria recomendar um livro que eu e alguns colegas aqui estamos terminando de ler com alunos, que chama The Shadow Docket, que é um livro do ano passado sobre, né, esse Do tipo Steve de Vladek, né? Vladek. Ele é um livro bem interessante, porque o que torna ele muito bom, o que torna ele muito chato para quem está fora do sistema americano, né? Que ele é um livro que junta muitos detalhes institucionais com pontos mais amplos sobre como a instituição está se transformando. Para fazer isso, você tem que conhecer muito do direito, pensar muito sobre essas implicações, ter ideias muito claras de como mudanças processuais afetam a natureza da instituição, e ele tem tudo isso. Só que o resultado também é que é um pouco difícil, às vezes, você está lendo lá 40 páginas sobre como o Shadow Docket foi evoluindo nos casos de pena de morte nos anos 80. É específico, mas para o argumento fica muito legal. Eu acho que esse é um Não, livro e eu que. acho que ele é excelente para fazer um panorama com o poder de agenda que existe no Supremo. Porque o que eles fazem com o Shadow Docket, para quem não está familiarizado na conversa aqui, pessoal, o Shadow Docket que eles chamam é tipo o acervo, como a Suprema Corte trata o acervo dela, usando decisões liminares que eles não precisam fundamentar. A decisão vem com 2 linhas de fundamentação, porque é uma liminar, e assim é a história aqui, o que é completamente absurdo para uma pessoa de perspectiva brasileira, dizer como é que uma decisão não vem com fundamentação. E eles usam isso para fazer transformações substantivas no direito. Só que eu acho que dá para a gente fazer uma análise comparada com o Brasil com muita tranquilidade, e pegar o poder de agenda, o poder O de plenário vista, virtual. O plenário plenário virtual. virtual, poder de É. vista, o caso do Fux com o juiz não sei se foi só o juiz das garantias, mas teve também o caso do auxílio emergencial não, auxílio moradia dos juízes, Auxílio moradia, sim. É. usou os poderes regimentais e deixou para Uhum, tocar para o futuro. uhum. Sim, acho que esse livro ele mostra como que tribunais podem, se eles têm maneiras diferentes de decidir, de jeitos diferentes, com custos diferentes, mais rápido, justificando mais ou menos, né? Eles vão explorar esses poderes ao longo do tempo e composições diferentes vão ter visões diferentes sobre como usar isso. O que o livro mostra é que na era Trump, esse mecanismo que você descreveu se acelera muito, né?
é uma corte que tem maioria, mas que está cada vez mais decidindo no shadow docket, porque a gente poderia imaginar que isso vai se acelerar agora com o Trump voltando, apesar deles terem maioria, porque isso te permite decidir mais, rever, ter mais decisões inferiores mais rapidamente, com menos anos de justificação. Mas eu acho que o paralelo interessante com o Supremo, ó, é verdade que uma decisão sem fundamentação para a gente é muito errado, mas acho que também tem liminares assombrosas do Supremo de 2, 3 páginas, né? Assim, que tem fundamentação? Formalmente tem, mas está Acho que fundamentado, assim. entra nesse balaio aí a decisão do Nunes Marques durante a pandemia da autorização dos cultos. Sim, é verdade. Aquela, né? Tem fundamentação insuficiente, a meu ver, e O errada papel no que aceita tem. tudo, né? Pois é, então eu não sei se. Eu acho que. Bom, isso é um assunto para uma outra conversa. Acho que a gente está exigindo cada vez menos de argumentos dos ministros, né, para fazer as coisas. Mas o Shadow Docket também é interessante pensar. O plenário virtual acaba sendo um pouco um sinal. Às vezes a gente está se acostumando com questões muito espinhosas sendo decididas sem divergência praticamente no plenário virtual, coisa que no plenário físico, plenário síncrono, seria muito estranho. Dificilmente vocês veriam no plenário síncrono certos temas com o baixo grau de divergência que você vê no plenário virtual em algumas questões, né? Então, eu recomendo esse livro. Acho que tem como transpor as questões. Acho que precisa de um pouco de paciência com os detalhes, mas é um livro legal. E vou colocar esses artigos sobre legitimidade também. Recomendo também um artigo recente. Falei muito aqui da produção brasileira, mas vou citar um artigo recente da Fabiana Lucy de Oliveira, da Luciana Cunha e da Luciana Ramos, que saiu na revista Opinião Pública agora, tem 1 mês, 2 meses, que elas vão testar. Elas fizeram um survey nacional 2021 sobre confiança no Supremo e elas querem testar o quanto que diferentes fatores têm a capacidade de prever a resposta das pessoas de confiar ou não no Supremo. E a conclusão muito interessante é que, disparado, o fator que mais explica é a resposta que as pessoas dão à pergunta: você concorda ou não com as decisões do Supremo na Covid, com relação à Covid? E isso é interessante, porque isso é o que mais prediz o apoio das pessoas às questões mais gerais, como se esse é um tribunal que é importante, se os outros poderes têm que poder fechar o tribunal ou não, se pode trocar os ministros quando quiserem. E por que que isso me pareceu interessante? Porque é interessante, mas é um pouco perigoso também. Porque se isso é verdade, talvez seja um indicador de uma certa percepção muito pragmática do que é a função do tribunal, né? Se eu concordo com as decisões, eu confio na instituição. Se eu passar a não concordar, talvez eu não confie. Eu faço uma leitura pessimista um pouco desses dados, mas isso é a minha obsessão no momento. Eu recomendo que o pessoal leia esse artigo e chegue às suas próprias conclusões. Vai estar tudo linkado aqui na descrição do episódio para quem quiser ter acesso, vai ter o link, vai ter o nome, o link para você acessar tudo direitinho. Diego, muitíssimo obrigado pela conversa. A gente conversou, parece que a gente conversou 1 hora e meia aqui, mas parece que a gente não falou sobre nada porque falta um mundo para falar. Dava Sim, para a gente tratar aqui. Mas agradeço demais. Você sabe que as portas do 11 estão sempre abertas. Você é um cara, acho que eu sempre comento aqui quando eu falo do seu nome, quando eu recomendo seus trabalhos. É um dos maiores nomes da sua geração na parte de constitucionalismo, é um dos caras que eu mais gosto de acompanhar. Nunca deixo de acompanhar seu trabalho no Sem Precedentes, lá com o Recondo, com o Tomás e com a Juliana Cesar Alvim, um acadêmico extremamente sério, um cara com pontos de vista técnicos aguçados. E eu fico muito feliz de você ter participado aqui e espero que não demore a voltar. Davi, eu que agradeço demais o convite. Finalmente pude participar do 11 Supremos. Espero retornar no futuro. Obrigado. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os seguidores. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o 11 Supremos. E hoje, pessoal, terceiro episódio de 2025, que a gente está gravando aqui em novembro de 24.
que a gente tem que se antecipar para não perder nenhuma sexta-feira. Eu vou receber ele que já foi citado aqui no 11 pelo menos umas 20 vezes, em mais de 20 episódios aqui, se duvidar, que é o Diego Werneck. O Diego é professor no INSPER e é, para mim, uma das maiores referências em direito constitucional na geração dele. Diego é um acadêmico de ponta, o cara fez o doutorado dele em Yale, que é melhor, considerada, pelo menos se não for a melhor, está entre as 3 melhores faculdades de direito aqui nos Estados Unidos, uma potência. E a gente foi conversar um pouco sobre o livro dele, que foi lançado ano passado, O Supremo entre o Direito e a Política, falar um pouco de questões de legitimidade, dos problemas que são sistemáticos no Supremo e no diálogo que o Supremo tem com os outros poderes, nas dificuldades e, enfim. A conversa está muito bacana, espero que vocês gostem. E os avisos de sempre, né? O podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente Editora, editora do meu coração. O cupom de desconto permanente está na descrição do episódio para quem quiser acessar. Você consegue um desconto de 25% em tudo que você for acessar tudo que você for comprar na Contra e a gente recebe comissão por aqui. E, obviamente, agora que a gente está também no YouTube, a lista de episódios, a lista de indicações e referências de leitura que está aqui na descrição do episódio tem um link da Amazon para afiliados. A gente também recebe comissão em cima disso. Então, se você tiver interesse em algumas das obras que foram citadas, saiba que você está ajudando a gente só de comprar pelo link, não aumenta em nada o que você vai gastar. E por último, não posso deixar de lembrá-los que este podcast ainda paga contas em dólar. Então, se você quiser dar uma ajuda para a gente, se o 11 faz parte do seu dia, se o 11 faz parte das suas semanas, te ajuda a se qualificar para ficar uma pessoa mais inteligente no debate público, não deixe de acessar o nosso Apoia-se. O link também está aqui na descrição. Você pode acessar os episódios com antecedência, inclusive os vídeos, e até receber livros, dependendo do plano que você acessar. É isso, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje e até depois da vinheta.